Os X-Men, sem dúvida, figuram entre as equipes de super-heróis mais famosas e queridas pelo grande público. E ao longo de 6 décadas, ou seja, 60 anos, eles vêm trazendo questões políticas, questões de minorias, tudo com a abordagem dos mutantes. Mas vocês que estão fora da bolha, que não são fãs, talvez não sejam fãs, não fãs dos X-Men, sabem como tudo começou? Sabem quem foram os primeiros X-Men? É sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Bom, se você é novo no canal, antes de mais nada eu peço que você se inscreva nele, deixe o seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para ajudar a gente a produzir conteúdo de qualidade aqui para vocês e, consequentemente, o YouTube nos ajudar divulgando nossos vídeos para o maior número de pessoas possível. Ao contrário do que vocês possam pensar, Tempestade e Wolverine não participaram da primeira equipe dos X-Men. Embora, sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa em X-Men, automaticamente, talvez esses personagens venham logo na nossa cabeça por serem figuras muito marcantes, tanto nos desenhos quanto nos filmes, eles não foram os primeiros X-Men. Talvez, para quem não seja fã, talvez tenha sido a equipe menos óbvia possível que poderia ter iniciado a saga dos mutantes nos quadrinhos. Então vamos começar. O primeiro mutante aqui nós vamos falar é o do Bob Drake, ou seja, o Homem de Gelo, que basicamente ele consegue manipular e criar o gelo ao seu redor. Ele começou simplesmente como um boneco de neve, mas mais para frente foi detectado que ele tinha um potencial ômega, ou seja, não existe limite para a sua criocinese. Então hoje o Homem de Gelo, por exemplo, ele é virtualmente imortal, já que ele pode transformar todo o seu corpo em gelo e pode quebrar ou então fazer clones de si mesmo com base no gelo, controlar, enfim, vários poderes ele pode fazer. O segundo mutante é o Fera, ou seja, nosso Hank McCoy, porque simplesmente ele, além de ter uma força sobre-humana e super agilidade, ele também tem um intelecto muito avançado. Então, a maioria, essa parte médica, de pesquisa dos X-Men, ficou ao longo dos anos a cargo do Fera. O próximo mutante é o Anjo, ou Warren, né, que é o nome dele. Então eu não vou pronunciar o nome dele, o sobrenome dele aqui, porque eu não sei pronunciar corretamente em inglês, porque é muito complicado. Mas o Anjo, basicamente, ele tem asas que lhe permitem voar. A princípio, ele era o único mutante voador da equipe, e isso é de grande utilidade. Afinal de contas, ele permitia que ele salvasse pessoas de queda ou até mesmo segurasse seus companheiros para fazer um ataque aéreo, por exemplo. Vale ressaltar que o Anjo se tornou o Arcanjo, né, que foi a princípio um dos cavaleiros do Apocalipse e se tornou uma contraparte dele. Nessa forma, suas asas são cobertas completamente de metal e ele consegue disparar como se fossem flechas, ou seja, facas para os seus adversários, extremamente rápidas e letais. Então, ele também teve esse destaque como arcanjo. O próximo mutante é o Ciclope, que basicamente é o líder de campo da equipe. O Scott começou como um jovem inseguro em relação aos seus poderes, já que ele não tem controle sobre os seus poderes, porque se ele tirar um óculos que não seja feito de quartzo rubi, ele simplesmente pode detonar tudo. Seu poder são rajadas ópticas da coloração vermelha, que vem justamente que suas células absorvem energia solar e acabam convertendo isso em forma de energia. Só que por conta de um trauma na infância que ele teve com o acidente dos pais, que supostamente morreram em um acidente aéreo junto com seu irmão, que não morreu nesse acidente também, o Destruto, ele acabou perdendo o controle, ele tem um dono perdendo o controle, e justamente dessa lesão ele não consegue controlar esses raios, precisa do auxílio do visor, que ele foi projetado justamente para ele. Com o tempo ele foi se desenvolvendo, e sem dúvida ele se ganhou destaque tanto
por ser o líder de campo dos X-Men, tanto também pelo relacionamento que ele tem com a única garota da primeira equipe, que é nada mais, ninguém menos que Jean Grey. Sim, a poderosa mutante, telepata e telecinética, hospedeira da Força Fênix. Ela foi a primeira X-Woman, ou seja, a primeira integrante feminina da equipe, pelo menos oficialmente. E mais tarde a gente descobre que o Xavier tinha uma outra integrante, mas aí é tema para outro vídeo. E ela iniciou a sua carreira nos X-Men com o codinome de Garota Marvel, tendo poderes telecinéticos muito básicos, que era levitar e mover objetos com a força da mente. Com o tempo foi descoberto que o Xavier bloqueou a sua telepatia porque a Jean descobriu seus poderes justamente de uma forma muito traumática, quando a sua melhor amiga veio a falecer por conta de atropelamento e ela psiquicamente sofreu toda a dor da morte dessa amiga, justamente por conta de seus poderes telepáticos. Em sessões terapêuticas com o professor Xavier, ele acabou bloqueando esses poderes, liberando esses poderes, esse acesso à telepatia só mais tarde, e ela foi desenvolvendo a telecinese em contrapartida. Sem sombra de dúvida, a história que mais marcou a Jean é a saga da Fênix Negra. Ela acaba sendo impossível não associá-la à Fênix, que é quando basicamente a Jean assume um poder quase onipotente, tornando-se também uma ameaça para toda a galáxia durante essa saga, quando convertida em Fênix Negra. Com a premissa de proteger o mundo daqueles que os temem e odeiam, os X-Men sempre foram uma crítica à sociedade a respeito do preconceito daqueles que são diferentes. É claro que esse debate ganhou mais intensidade quando foi chegando nos anos 80 e por aí em diante. Porque quem pensa que os X-Men foram um sucesso de vendas estão muito enganados. No começo foi muito fraco. Os X-Men só começaram a ganhar o apogeu, de fato, quando simplesmente veio a segunda Gênese, que trouxe mutantes como Wolverine, Tempestade, Noturno, Colossus, Lince Negra, o Banshee, com uma equipe tão diversificada e com histórias tão mais palpáveis e que que o público se identificava, foi que os X-Men foram ganhando espaço. Em relação à primeira equipe, é interessante destacar que nós nunca tivemos nada, na grande mídia, pelo menos algo grandioso que abordasse essa criação dos X-Men. Na animação clássica, quando os X-Men vão atrás do Homem de Gelo, é citado que ele foi um dos primeiros X-Men. E tem uma cena que mostra justamente os X-Men originais, com seus trajes clássicos, treinando na sala de perigo. Em X-Men Evolution, por exemplo, nós temos Anjo, Fera, Homem de Gelo, Ciclope e Jean Grey atuando juntos. Mas naquele universo, eles não eram os primeiros X-Men, não foram os primeiros X-Men. Apenas foi uma citação à equipe original que a gente pôde ver eles atuando juntos em campo de batalha, coisa que a gente nunca viu para a grande mídia. Em Wolverine e os X-Men, a mesma coisa. A gente teve um flashback do passado da Jean em que ela confronta o Magneto em uma missão com os X-Men originais. E aí a gente vê que a Jean conseguiu, nesse universo, derrubar o Magneto por conta dos seus vastos poderes psíquicos. Já nos filmes, nós nunca tivemos uma cena com os X-Men originais dos quadrinhos em ação. Em contrapartida, em X-Men O Confronto Final, foi o único filme da franquia que conseguiu reunir no elenco todos os 5 X-Men originais, desde o Professor Xavier, que é o mentor dele, como também os seus pupilos, que foi o Fera, o Bob, o Homem de Gelo, o Anjo, que ia receber a cura, mas fugiu, a Jean Grey, que retorna como Fênix, e o Ciclope, que acaba sendo morto pela Jean Grey enquanto Fênix. Eu não acredito que a Marvel vá, de forma alguma, vá trazer a equipe original nesses moldes. É óbvio que teremos outros personagens mais populares para que os X-Men entrem de forma definitiva no universo cinematográfico da Marvel. Mas foi aí que tudo começou. E o vilão, é claro, o primeiro vilão deles foi o Magneto,
e posteriormente foi ganhando camadas a mais de humanidade, motivações muito mais plausíveis do que simplesmente dominar o mundo e destruir os humanos. Isso foi sendo desenvolvido aos poucos, até o ponto do Magneto ter que se aliar aos X-Men atualmente, para justamente por entender que a mutandade precisa estar unida, mas já tem 60 anos de X-Men e começou justamente com esses personagens que talvez para o grande público nem cogitaria. A Jean Grey talvez, por ser a mais famosa dentro deles, né? Mas essa sim foi a primeira equipe dos X-Men e a gente teve apenas alguns relances nas grandes mídias, mas nada que abordasse muito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante. Eu espero que você fique bem e até a próxima.